Fala, galera! Firme e forte? Hoje vamos para a reta final sobre radiciação. Nós vamos falar hoje sobre racionalização dos denominadores. A princípio parece ser difícil, mas eu vou bem devagarzinho para que vocês vejam passo a passo, para que não tenha dúvida e vocês consigam gabaritar qualquer tipo de questão que envolva a racionalização dos denominadores. Então, acompanhe aí e vamos nessa. Se não entendeu, volta o vídeo e vai vendo passo a passo, para que você não tenha nenhuma dúvida. Fico feliz por estar com a gente aí e vamos que vamos, porque a matemática não para. Fechou? Vamos lá! A racionalização de denominadores, ela significa que você vai pegar uma fração, nessa fração você vai retirar o radical ou radicais que tem lá no denominador, multiplicando um elemento tanto em cima quanto embaixo, de forma a anular esse radical. Nossa, mas parece muito difícil. Em outras palavras, se eu tenho raiz no denominador, então eu vou achar um jeito de multiplicar por raiz em cima e embaixo, de forma que as raízes, quando elas se multiplicarem, vão se anular. Para isso, nós temos três casos. Parece difícil falando, mas vamos bem devagar, bem com calma, que vocês vão conseguir compreender, tá bom? Olha só, o primeiro caso é quando nós temos só uma raiz e nada mais no denominador. No segundo caso, a gente tem uma raiz, só que a gente vai reparar o índice e o expoente, tá bom? O índice da raiz e o expoente lá do radicando. E o terceiro caso é quando, além da raiz, a gente tiver mais um outro elemento junto com a raiz no denominador. Então, a gente vai ver esses três casos, como é que a gente faz para sumir com a raiz do denominador. Tranquilo? Então, bora lá. Primeiro caso. Então, quando a expressão fracionária apresenta no denominador apenas uma forma de radical, olha que interessante. Você vai pegar a mesma raiz que tem embaixo, lá no denominador, e você vai repetir ela. Você vai multiplicar ela, tanto em cima quanto embaixo. Por quê? Quando você multiplica uma raiz por ela mesma, o elemento lá dentro vai ficar ao quadrado. Então, a gente conserva a raiz com o mesmo índice, tá bom? E a gente multiplica os seus radicanos. Então, A vezes A vai ficar o quê? A ao quadrado. E aí, automaticamente, o expoente vai cancelar com o índice da raiz. Aí, ó, e aí saiu o elemento A. Em cima, você faz a multiplicação de raiz com os números que tiverem em cima. Exemplo, olha o que nós temos aqui, 3 raiz de 2, certo? Embaixo eu tenho uma única raiz. Quem é o índice dessa raiz? 2. Então, como é que vai ficar aqui? A gente, ó, 3 raiz de 2. Vou pegar o meu denominador, que é raiz quadrada de 2, e vou multiplicá-lo, tanto em cima quanto embaixo. Vou multiplicar todos os elementos do numerador e todos os elementos do denominador por raiz de 2. Quando eu fizer isso, olha que interessante. 3 vezes raiz de 2, não tem como 3 multiplicar com a raiz de 2. Então, ele apenas acompanha o 3 raiz de 2. Então, vai ficar 3 vezes raiz de 2. Agora, embaixo, o nosso objetivo é tirar a raiz. Olha como é que ela vai sumir. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Nós aprendemos que quando o expoente é igual ao índice, a gente cancela, o radicando sai. Então, a nossa raiz, como é que ficou? 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Tiramos aí a raiz do denominador. Olha um outro exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, vocês podem reparar que a gente tem o 2 acompanhando a raiz de 3. Só que o nosso objetivo, a nossa preocupação não é o 2. A nossa preocupação é tirar essa raiz de 3 daí. Como que a gente vai tirar ela? Simples, é raiz quadrada de 3. Então, a gente vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz quadrada de 3. Lembrando que aqui o 3 está sem expoente, então significa que ele é elevado a 1, o que facilita mais ainda a nossa vida. Na prática, como é que vai ficar? Ó, repetir a minha fração aqui, só que a novidade é que eu peguei o que eu quero eliminar, que é a raiz de 3, e multipliquei tanto em cima quanto embaixo. Então, agora nós vamos resolver essa multiplicação. Em cima, as duas raízes aqui, elas possuem o mesmo índice. Aqui é raiz quadrada e aqui também é raiz quadrada. Então, a gente conserva a raiz e multiplica os elementos.
2 vezes 3. Embaixo, esse 2 aqui está acompanhando as raízes, então ele continua acompanhando as raízes. Agora, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, olha que maravilha. Vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, aqui, o que eu posso fazer? Eliminar a raiz com expoente, porque o índice da raiz é igual ao expoente. Quando eu eliminar, o 3 ele sai da raiz. Ao sair da raiz, ele vai encontrar o 2. E o 2 está fazendo o que com a raiz? Ele está multiplicando. Então, o 3 vai multiplicar com o 2 também. Tranquilo? Como é que vai ficar isso, então? Em cima, no numerador, a gente repete a raiz quadrada e multiplica. 2 vezes 3, 6. Embaixo, ó, o 3 saiu da raiz. Então, ficou 2 vezes 3, que também vai dar quanto aí pra gente? 6. Moral da história. Essa fração simplificada, tirando o radical do denominador, vai corresponder a quem? É raiz quadrada de 6 dividido por 6, tá? Mais um exemplo aqui para vocês entenderem. Temos aqui, ó, 10 raiz quadrada de 5. Galera, você já pode até fazer direto. Quando tiver só uma raiz embaixo e o expoente aqui for 1, você já vem aqui, ó, se você quiser, claro, você já cancela essa raiz, porque a gente viu que no final vai cancelar e o 5 sai. Aí, ó, o 5 sai. E aí você pega essa raiz e multiplica ela em cima. Aí, ó, não é o 10 sozinho aqui? Então, pega o 10 e multiplica por raiz de 5. Ó, como é que fica aqui fazendo direto? 10 raiz de 5 sobre 5. Não entendi fazendo direto. Então, faz devagar. Repete a fração. Pega o numerador. Quem é seu numerador? Raiz de 5. E multiplica em cima e embaixo por raiz de 5. 10 vezes raiz de 5 não tem como multiplicar. Então, você apenas junta os dois. Raiz de 5 vezes raiz de 5, lembrando que vai ficar raiz de 5 ao quadrado. Cancela a raiz com o índice, o expoente com o índice da raiz, sai o 5, tá bom? Aqui, olha que interessante. O 10 está em cima multiplicando e o 5 está embaixo dividindo. Esses dois números, 10 e 5, dá para dividir um pelo outro? Dá. 10 dividido por 5 dá o quê? 2. E essa raiz de 5, eu não fiz nada com ela, então ela permanece. Então, 10 raiz de 5, a outra forma que você vai encontrar ele é 2 raiz quinta, tá bom? Gente, é bom nós aprendermos essas racionalizações, que quando vocês chegarem no ensino médio, quando forem fazer o vestibular da vida, vocês vão reparar que lá nas alternativas, as respostas não vão estar assim. Elas sempre vão estar com denominadores racionalizados. Então, sem radical no denominador. Então, a gente precisa entender como é que faz isso. Tá? Tranquilo? Esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso agora. Continuando, então, vamos aqui para o segundo caso. O segundo caso, ele é um pouco parecido com o primeiro caso. A diferença tem a ver com o índice o expoente do radicando e o índice da raiz, que eles não vão ser iguais. Então, quando eles não forem iguais, a gente tem que achar um número que, multiplicando com o radicando dentro da raiz, vá cancelar o índice da raiz. Difícil, né? Mas vamos entender melhor um pouquinho aqui. Só para vocês entenderem o que está falando essa expressão. Eu tenho uma expressão aqui em cima, e aqui embaixo eu vou ter um índice n e um expoente n. Eles não são iguais. Então, para eu poder eliminar essa raiz, eu vou pegar o expoente menos o índice, tá bom? Vou ver o que é que falta para ficar no valor do índice e vou multiplicar em cima e embaixo. Aí eu consigo cancelar essa minha raiz. Em outras palavras, vamos ver no exemplo que fica mais claro. Olha aqui no nosso exemplo. Aqui. O que acontece aqui, meu povo? O índice aqui da minha raiz é 3, mas o expoente aqui do 4 é 1. Então, se eu multiplicar por cima e por baixo raiz cúbica de 4, não vai cancelar, porque no final vai ficar 4 ao quadrado. Então, o que acontece? Eu vou repetir a minha fração, repetir. Aqui não é 1? Para completar 3, está faltando quanto? Aí você faz 3 menos o número que está aqui, deu quanto? 2. Então, quem você vai multiplicar em cima e embaixo é pela igualzinho aqui, ó, raiz cúbica de 4, só que a novidade está no expoente. O expoente é o que falta para dar 3. Então, nesse caso aqui, estava faltando 2. Por quê? 1 mais 2 fecha o 3, entendeu?
Então, eu multiplico em cima e embaixo por raiz cúbica de 4 ao quadrado. Olha como é que vai ficar isso agora. 1 vezes raiz cúbica de 4 ao quadrado. E lá embaixo, pelos índices das raízes serem iguais, então, eu vou conservar a raiz e pego o radicando. 4 vezes 4 ao quadrado. Aí, ó, a gente multiplica eles. Vimos em potenciação que multiplicação com bases iguais, o que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Aqui é 1, aqui é 2. 1 vezes raiz cúbica de 4 ao quadrado dá 1 raiz cúbica de 4 ao quadrado. Agora, embaixo, ó, a gente repete a raiz cúbica e soma. 1 mais 2, 3. Pronto, agora eu tenho 4 elevado a 3. Com isso, eu cancelo e o 4 sai da raiz. Em cima não tem mais nada o que fazer, pode parar aí. Essa é a nossa expressão com denominador radicionalizado, tá bom? Olha esse outro exemplo aqui. 2 raiz sétima de x elevado a 3. 3 não é igual a 7. Está faltando quanto para chegar no 7? Aí você faz lá. 7 menos 3, que nesse caso vai dar o quê? 4. Então, significa que eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz sétima de x elevado a quem? A 4. Olha como é que vai ficar aqui a nossa expressão. Lembrando que o 4 é por quê? Porque 3 mais 4 vai fechar o índice da raiz, que é 7. Olha como é que vai ficar. 2, raiz sétima de x à quarta, multiplica. E embaixo você conserva a raiz e multiplica. X ao cubo vezes x ao quadro. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Cancelo o índice com a raiz, o x sai. Então, vai ficar 2 raiz sétima de x à quarta dividido por x. Esse é o nosso segundo caso, tá certo? Vamos para o terceiro caso, então. Antes da gente ver como é que funciona o terceiro caso, vamos dar uma olhadinha aqui nessa situação. Eu vou chamar ela de produtos notáveis, tá bom? Vou colocar aqui notáveis. Para você entender melhor, vamos supor que o A é um número qualquer pertencente ao conjunto dos números reais e o B também é um número qualquer pertencente ao conjunto dos números reais. Então, eu coloco lá qualquer número mais outro número, tá certo? Dentro de um parêntese, e vou multiplicar com esses mesmos números, só que ao invés de estar somando, a gente vai estar subtraindo. Vamos ver o que acontece? Vamos fazer toda aquela a propriedade do chuveirinho, né? A distributiva. Então, olha só. A vezes A, multiplicação com bases iguais. A gente conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, A vezes A ao quadrado. A vezes B, não tem como resolver. São duas letras, né? Então, a gente junta elas. Agora, a gente faz joguinho de sinal. Mais com menos, menos. Ok? Agora, vamos fazer aqui com B. B com A vai dar aí BA ou AB. É a mesma coisa, não interfere. Mais com mais, mais, tá bom? E agora a gente faz B com B. Vai dar B ao quadrado. Mais com menos, menos. Organizando isso aqui. A ao quadrado permanece, mas olha só. Devo A vezes B. E tenho A vezes B. Os dois são iguais, só muda a ordem. Mas na multiplicação, mudar a ordem não interfere em nada. Então, a gente cancela. Sobrou quem aqui pra gente? Menos B. Tá bom? Para que eu estou trazendo isso para vocês? É para vocês entenderem o seguinte. Se eu tenho aqui, ó, 2 mais B vezes 2 menos D. Eu posso fazer o chuveirinho ou eu já posso ir na resposta direta. Qual é a resposta direta? O primeiro número ao quadrado. Quem é o primeiro número? 2 ao quadrado menos o segundo número ao quadrado. Quem é o segundo número? B. Então, B ao quadrado. A resposta disso ali já vai ser 4 menos B ao quadrado. Agora, se você não quiser ir direto, você faz o chuveirinho. Olha fazendo o chuveirinho, como é que a gente vai chegar? 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos B, 2 menos B. B vezes 2, 2B. Mais com menos, menos. B ao quadrado. Ó, cancela, cancela. 4 menos B ao quadrado. A mesma resposta. Então, produtos notáveis servem para a gente
pular esse processo aqui, ó, e já ir direto para a resposta. Se eu tenho dois parênteses multiplicando, um é positivo, o outro é negativo, então a gente já sabe que a resposta final vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Para que a gente vai ver isso? Porque entra aqui o terceiro caso. Então, eu já aproveitei e trouxe a colinha de lá para cá, para a gente poder estar usando isso aqui no terceiro caso, tá bom? Como é que vai funcionar no terceiro caso? Eu tenho dois elementos lá no meu denominador. Então, a gente vai usar essa ideia de produtos notáveis, com dois elementos, para tentar eliminar a nossa raiz. Na prática, como é que funciona? 1 dividido por 2, raiz de 3. Então, vocês vão repetir a primeira fração, 1 sobre 2 mais raiz de 3. E aqui não está somando, então vocês vão multiplicar em cima e embaixo pela mesma expressão, só que ao invés de somar, nós vamos subtrair. Então, ó, aqui era 2 mais raiz de 3. Então, agora é 2 menos raiz de 3, tá bom? Tanto em cima quanto embaixo. Porque quando a gente fizer isso, olha lá no nosso produtos notáveis, a gente vai ter os elementos ao quadrado. Então, a gente vai conseguir eliminar a nossa raiz. Olha na prática como é que vai ficar. 1 vezes 2 dá 2, e 1 vezes menos raiz de 3 dá o próprio menos raiz de 3. Agora, aqui, a gente já pode fazer um pouquinho direto. A gente não pega os elementos, não vai ficar eles ao quadrado. Quem é o primeiro elemento aqui? 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Aqui não é raiz de 3? Menos raiz de 3 ao quadrado. Tá certo? Estou fazendo aqui para vocês entenderem o denominador. 2 ao quadrado dá o quê? 2 vezes 2, 4. Menos, permanece o menos, raiz de 3 ao quadrado, cancela a raiz com 2. Então, 3 sai da raiz. Aí, a raiz sumiu. E agora a gente consegue resolver isso. 4 menos 3 dá 1. Então, a gente pode colocar 1 no denominador, então deixar a resposta sem 1. Quem é a resposta aqui desse exercício? 2 menos raiz de 3. Mais um exemplo para vocês entenderem aqui. 20, raiz de 5 mais raiz de 3. Ó, tenho duas raízes. Então, qual é a ideia? Repete a primeira expressão e multiplica em cima e embaixo, subtraindo. Se aqui está somando, você subtrai. E se aqui estivesse subtraindo, você soma. Então, vai ficar raiz de 5, ó, o primeiro elemento, menos o segundo elemento, o primeiro elemento menos o segundo elemento. Agora, a gente faz a nossa multiplicação. 20 raiz de 5 vezes 20 menos raiz de 3. Tudo isso dividido. Agora, a gente pega aquela ideia. Raiz de 5, que é o primeiro, tá certo? Ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado. Olha lá os produtos notáveis. Cancela, cancela, o 5 saiu. Cancela, cancela, o 3 saiu. Agora ficou 5 menos 3. Fácil de resolver. Então, ó, 20 vezes raiz de 5 menos raiz de 3. E embaixo ficamos 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2. Aqui, galera, antes de vocês fazerem um chuveirinho, a gente pode fazer um pouquinho melhor. O 20 está multiplicando e o 2 está dividindo. Então, a gente pode dividir o 20 por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então, 10 que vai multiplicar esse parêntese. Você pode deixar assim, ó, 10 raiz de 5 menos raiz de 3. Ou então, você pode fazer 10 raiz quinta menos 10 raiz de 3. Ambas as respostas estão certas, tá certo? Então, quando tiver dois elementos no denominador, gente, lembrem aqui, ó, do nosso produto notável, que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Lembrando que você tem que multiplicar tanto em cima quanto embaixo, tá bom? Com isso, nós encerramos aí a nossa série de radiciação. Espero que tenham gostado. Assistam 6 vídeos, tá certo? Que a gente está explicando bem detalhado sobre o passo a passo de radiciação. Fiquem com Deus, um forte abraço e é isso aí.